Bem, agora nós vamos começar um novo tipo de problema de programação linear, que são os modelos de transporte, os problemas de transporte. Então, inicialmente, eu vou apresentar para vocês um exercício e, com base nesse exercício, a gente vai tentar desenvolver os conceitos por trás desse tipo de problema. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma empresa, essa empresa tem duas fábricas, A e B, que produzem um único produto, para simplificar esse momento, né? E esse produto ele é enviado, deve ser enviado a dois centros de distribuição que a gente vai chamar de 1 e 2, tá? Então aqui na tabelinha nós temos os destinos, que são o 1 e o 2, e nós temos as origens, que são as fábricas A e B. Na sequência, então, nós temos uma questão que é o custo de produção, que é igual. Então, nesse caso, a gente não vai se preocupar com o custo de produção, mas sim com os custos de envio, que é mostrado aqui na tabela por unidade, né? Então, unidade que a gente vai ver aqui, cada unidadezinha enviada de A para 1 tem um custo de 4 unidades monetárias. Né? Então, esse seria o contexto. As cargas vão ser enviadas uma vez só. Durante a semana, cada fábrica, A e B individualmente, né? Então A pode produzir 60, B pode produzir 60 unidades do produto. E os meus destinos, que são os centros de distribuição 1 e 2, cada um deles consome 40 unidades do produto. Então o que nós temos que fazer aqui é desenvolver um modelo de programação linear que deve ser capaz de determinar qual é o planejamento dessa empresa em termos de envio das origens para os destinos, que deve minimizar os seus custos de transporte. Né? Então, daí vem o nome desse tipo de exercício. Né? A maneira que eu acho mais fácil de apresentar esse tipo de problema é através de um pequeno modelinho mais visual, né? Então aqui nós temos as origens A e B, que são as fábricas. Cada um deles tem uma determinada capacidade de produção, 60 e 60. E do outro lado eu tenho os destinos, que são os centros de distribuição. Então eu tenho o centro 1, que requer 40, e o centro 2, que requer 40. E eu tenho também a informação que a cada unidade enviada de A para 1 custa 4 unidades monetárias. Cada unidade enviada de A para 2 tem um custo de 6 unidades monetárias. Cada unidade enviada de B para 1 tem um custo de 6. Cada unidade enviada de B para 2 tem um custo de 5. Tá? Pode parecer um pouco exagerado usar um modelo de programação linear para resolver esse tipo de problema, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui é só uma simplificação para vocês entenderem o contexto e o tipo de problema. Depois vocês vão ver que à medida que aumentarem as quantidades de origens ou então as quantidades de destinos e mais algumas restrições, o problema vai ser mais complexo. Então não tem... Aí sim teria sentido utilizar um modelo de programação linear para resolver esse tipo de problema. Então, de maneira geral, é esse o problema que nós queremos resolver. Aí eu vou mostrar para vocês aqui então os dois tipos de restrições básicas que nós temos aqui, que são as restrições de origem e as restrições de destino, né? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês uma restrição de origem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a fábrica A, ele tem uma capacidade de produzir 60 unidades. Então, a restrição de origem, ela estabelece que a quantidade que saiu de A para 1, que aqui eu vou chamar de QA1, mais a quantidade que saiu de A para 2, que é o QA2, ele não pode exceder 60 unidades. Então, aqui eu estou apresentando uma restrição básica, né? Que é
a impossibilidade da fábrica fornecer mais produtos que aquilo que ela tem capacidade de produzir. Então, isso seria essa restrição que eu chamei aqui de restrição de origem. Então, se a gente voltar aqui, né? Então, nós podemos ver que nós vamos ter duas restrições de origem. Eu mostrei a de A, mas nós vamos ter a mesma coisa para B, né? Agora, nós temos o outro lado, né? Que são as restrições de demanda, restrições de destino. Vamos chamar restrições de demanda, né? Que é a necessidade que um centro de distribuição tem de receber produtos, né? Então, aqui a restrição de origem, de oferta, e a restrição de destino, que é a demanda, né? Então, se eu observar do ponto de vista do centro de distribuição 1, eu tenho capacidade de determinar qual é a quantidade que ele está recebendo, que é uma quantidade que veio de A para 1 e tem uma outra quantidade que veio de B para 1, né? Então, se eu somar as quantidades que vieram de A e de B para 1, eu tenho que garantir que o volume entregue tem que pelo menos ser igual ao valor demandado, tá? Esse valor poderia ser igual? Poderia, mas eu prefiro sempre usar o maior ou igual no modo genérico, né? Porque tem algumas situações depois que vocês, por exemplo, não vão poder sair com... Não existe meia carga, né? Então, pode sobrar espaço, mas não pode faltar espaço para transportar a carga. Então, é por isso que eu uso esse, de maneira geral, né, essa restrição aqui dessa forma, tá? Então, aqui, se a gente voltar aqui, eu sei que eu vou ter a mesma restrição de demanda em 1 e em 2, tá? Então, esse seria, de maneira geral, o problema de transporte. Eu tenho que, com essas informações que eu tenho aqui de custo, determinar qual que é o custo dessa operação, e depois eu vou colocar a restrição em cima das origens e em cima dos destinos, né? Então, deixa eu apresentar para vocês o modelo, né, desenvolvido a partir daquelas informações, né? Então, é um problema de minimização de custo. As variáveis de decisão, elas são diretamente relacionadas às quantidades de origens e destinos, né? Então, por exemplo, aqui, a quantidade que vai da origem A para 1, a quantidade que vai de A para 2, a quantidade que vai de B para 1 e a quantidade que vai de B para 2, porque eu tenho duas origens e dois destinos. Se eu tivesse 3 destinos, seria quantidade de A para 1, quantidade de A para 2, quantidade de A para 3, B para 1, B para 2 e B para 3. Não, por isso que eu falo para vocês que à medida que vai crescendo a quantidade de destinos e de origens, né, a quantidade de variáveis de decisão ela vai aumentando muito. E aí esse tipo de problema, esse tipo de modelagem ajuda a resolver isso da melhor maneira possível, né? E aqui embaixo, então, eu tenho a função objetivo, que é a função custo. Eu tenho quanto custa para transportar cada unidade de uma determinada fábrica para um determinado centro de distribuição, né? Então, eu sei que custa 4 para transportar de A para 1, 6 para transportar de A para 2, 6 de B para 1 e 5 de B para 2. Então, se eu calcular quanto custa de maneira genérica, né, porque eu não sei efetivamente quantas unidades vão ser transportadas em cada rota, então eu vou determinar o custo total dessa operação, que depois, usando o solver, eu vou tentar minimizar, sujeito a algumas restrições, tá? Então, primeiro, as restrições de origem, né? Então, a quantidade que sai da fábrica 1, ele está limitada a 60. A gente já viu isso ali. A quantidade que sai da fábrica 2 está limitada a 60 também. E eu tenho também, então, as restrições de origem, né? O centro 1, tudo que chega em 1, tanto de A quanto em B, se eu somar isso, eu tenho que pelo menos garantir que ele atende a demanda. Isso tanto para o centro 1 como para o centro 2, né? E eu tenho também as não negatividades que a gente já tem trabalhado há algum tempo, né? Então, esse seria,
seria um problema de transporte típico, tá? Podem existir mais restrições, ou alguma rota ela não pode ser usada, né? Então poderiam, mas seriam novas restrições. Mas as restrições básicas são essas daqui, né? Baseadas na oferta e na demanda, né? A única detalhe nesse caso é que ele só vai ter uma solução usando o nosso método simplex e no solver, né? Se a quantidade que eu tenho de oferta ela é maior ou igual à quantidade que eu tenho de demanda, tá? Se a demanda for maior que a oferta, esse tipo de problema não tem solução. Mas isso é alguma coisa que a gente pode ver depois, pegando algum exemplo e tentando resolver ele no solver, no Excel, né? Utilizando o suplemento solver.